no dia 10 de dezembro, nós tivemos um acontecimento histórico aqui na cidade de São Paulo. Nós tivemos um vendaval que quebrou todos os recordes de velocidade. Foi um vento tropical que veio do hemisfério sul e não está funcionando, vai ter que me ajudar. E nós ficamos alguns dias sem iluminação. Aqui, em volta da igreja, dezenas de árvores caíram. E não importa o lugar que você estava em São Paulo nessa data de dezembro, você lembra que foi um caos na nossa cidade. Não tinha iluminação, não tinha, na verdade, energia. E com a falta de energia, nós tínhamos semáforos desligados, nós tínhamos supermercados com comida estragando, nós tínhamos lares sem geladeira, sem funcionar geladeira, sem funcionar freezer, e nós tivemos ali alguns milhares de prejuízos. O que nós temos? Eu peguei uma notícia que cerca de 100 milhões de prejuízos foram datados já no segundo dia do apagão. E nós temos ali embaixo uma outra notícia de 5 dias depois, ainda 30 mil pontos e clientes estavam sem energia. E o resultado disso, nós podemos ver na nossa casa, no nosso lar, na nossa sociedade, um problemaço, um caos. E o interessante é que o nosso tema de hoje à noite, Jesus utiliza desses mesmos dois elementos, mas há 2000 anos atrás. É claro que sempre houve a necessidade de termos geladeira. Sempre tivemos uma carninha, de churrasco, um peixe pescado, sempre tivemos uma comida feita para guardar para outro dia, para guardar para depois, e que se não fosse guardado direito, estragaria. Isso, pelo menos enquanto nós estamos aqui, há 6.000 anos. E nós vemos Jesus passando, utilizando esses mesmos exemplos na falta de luz e na falta de sal. É claro, para preservar o alimento é o sal, não é a luz. Mas Jesus vai usar esses dois elementos. Lá eles não tinham a Enel, que nós temos aqui, a Agência Nacional de Energia Elétrica, mas eles tinham lá a candeia, os candelabros, as lamparinas. E que se faltasse luz total, e se faltasse sal em todos os locais lá do tempo de Jesus, eles passariam pelo mesmo caos que a gente passou aqui alguns dias em dezembro. Mas, quando nós trazemos essa ideia para o nosso Brasil, nós temos falado já na terceira semana que somos 83,6% de cristãos no Brasil. Isso inclui protestantes e a igreja romana. Mas nós vemos pelo gráfico aquela faixa amarela ali no canto, que somos nós, os cristãos protestantes. Nós vemos ali um crescimento de 10 em 10 anos, esse volume crescendo cada ano. Mas o que nós vemos na prática do nosso dia a dia quando olhamos para o nosso país? Nós vemos um país que está sendo recorde no desmatamento ilegal. Um país que está sendo recorde no assassinato de algumas pessoas específicas, de classes sociais específicas, de gênero específico. Nós temos um país que está em recorde de doenças mentais.
depressão, ansiedade. Nós temos um país que é reconhecido cada vez mais pelo mundo pela sua imoralidade, pelas suas festas carnais. Nós temos um país que está sendo cada vez mais reconhecido pela sua corrupção política, mas os números aumentam. Como que os números de cristãos aumentam e o Brasil piora? Então nós temos algo aqui para conversar. E Jesus nos traz algumas dicas, alguns ensinamentos, que é o nosso tema de hoje. Eles são, esses 83,6, são sal e luz. Eles estão agindo na sociedade como Deus quer que eles ajam, sal e luz. Jesus disse no Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Depois eu vou voltar em todo o texto. Jesus utiliza de uma ilustração que para eles era muito comum. Em volta do Mar Morto, perto da região onde Jesus desenvolveu seu ministério, mais para o sul, mas eles conheciam bem esse contexto. Não é o Mar da Galileia lá do norte, é o Mar Morto lá do sul. É um mar que, em volta desse mar, você consegue ver pedras de sal. Acúmulo de sal que vão saindo e vão ressecando fora da água do Mar Morto. Porque esse mar é o mais fundo, ele fica na parte mais, do relevo mais baixo do planeta Terra, é esse Mar Morto. Isso significa que toda a água que chega ali, ela não tem para onde fugir, ela não tem como ir para o mar, ela fica ali ou evapora. E ao passo que ela evapora, é claro que os minerais não evaporam, os minerais ficam. E eles vão acumulando em volta do Mar Morto, e esses sais eram utilizados, e eles conheciam bem esse contexto, que eles pescavam um peixe e colocavam o sal, eles faziam uma comida e era protegida pelo sal. Então, quando Jesus fala para os seus discípulos, no Sermão do Monte, vocês são o sal da terra, eles sabiam muito bem o que Jesus estava querendo dizer. Por causa do efeito antisséptico do sal. O sal funcionava como uma geladeira. E Jesus, quando ele fala, vós sois o sal da terra, ele está dizendo, primeiramente, algo sobre a terra. Se a terra precisa de sal, e o sal tem o poder de brecar a putrefação, isso significa que a terra entra em apodrecimento. Mas Jesus está falando de algo moral, de algo de vida. Jesus está falando que a terra, a humanidade, ela se deteriora. O homem natural, ele tende a ficar pior. Ele tende a pecar, a apodrecer. A palavra de Deus nos fala, em 1 João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse mundo inteiro jaz no maligno é justamente o motivo pelo qual o homem vai aperfeiçoando a sua maldade, as suas práticas pecaminosas, as possibilidades do mal. O mundo jaz no maligno.
Isso significa que não é Deus quem governa o coração dos homens para fazer somente o bem. Mas após a queda, nós temos o pecado dentro de nós, e é esse pecado que está em todos, e que faz com que a sociedade se deteriore. Eu confesso que eu procurei algumas imagens para trazer para vocês, mas quando eu cheguei e procurei uma imagem de uma carne em estado de putrefação, eu não tive coragem de colocar aqui. Deu um embrulho no meu estômago, vendo aquele monte de larvinhas, aquele monte de bactéria. Bactéria a gente não vê, né? Mas aquela proliferação de coisas horríveis. Aquelas larvas que logo depois se tornariam moscas, né? E voariam livremente, que elas se alimentam da carne. Não trouxe. Mas você consegue imaginar o que Jesus está querendo dizer? A humanidade, como uma carne que não é protegida pelo sal, apodrece assim a humanidade. E um dos motivos pelos quais isso acontece é porque o homem, ele despreza o que Deus revela de si. Romanos 1, a partir do versículo 28, a palavra de Deus nos diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha isso, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Olha que lista enorme. E certamente não para por aqui. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, porque Deus colocou no coração do homem, quando Ele criou o homem, Deus colocou no coração do homem que matar é errado, que fazer mal para o outro é errado. O homem sabe. Não é por ignorância. Conhecendo eles a sentença de Deus que está no coração de cada um, de que eles são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então nós vemos um retrato do mundo. Se nós somos sal da terra, logo a terra precisa do sal, senão ela piora. Essa é a tese de Jesus Cristo para os seus discípulos, quando ele diz: vós sois o sal da terra. Interessante que Jesus fala: vocês, discípulos, vocês são o sal da terra. Não é o governo que vai criar boas leis e a gente vai ter a paz, vamos ter uma boa terra, uma boa civilização. Não são os policiais que vão fazer que nós tenhamos segurança e tranquilidade no nosso país. Não são as escolas que vão educar os nossos filhos no bom caminho, para segurar essa maldade que vai para todos os lados. Não, são vocês, discípulos. Sou eu. É você. Jesus não coloca sobre autoridades da terra. Ele fala: discípulos, a terra, a humanidade precisa de vocês. Vocês são o sal da terra. E quando nós olhamos, mais uma vez, para a nossa estatística brasileira, nós temos que chegar a alguma conclusão. Se a terra piora, se o país piora, será que esse número de cristãos que aumenta está agindo de maneira a frear o mal?
Temos vários dados que nós podemos conseguir quando pesquisamos estatísticas, o número de viciados que aumenta no Brasil, o número de divórcios, mais de 450 mil divórcios por ano. E esse número vem crescendo há décadas. 50% das mães são mães solos. Porque o marido as abandonou, ou porque elas abandonaram o marido, por brigas, por discussões e separações. 50% das mães são mães sozinhas. Os nossos jornais, quando eles vão chegar no horário, no dia de de televisionar as notícias, eles precisam fazer um filtro. Porque existem muitas maldades. Existem muitas coisas ruins para colocar no ar. Eles precisam fazer um filtro. Não dá para colocar tudo num dia só e num programa só. Então a gente vê aqueles que, quando a gente assiste, a gente coloca a mão na cabeça, Senhor, onde nós viemos parar. São os que eles escolhem. Isso é o que tem acontecido com o nosso país. O terreno em que Jesus está falando para mim e para você, vocês são os responsáveis para o país de vocês parar de estragar. Gente, olha o tamanho dessa responsabilidade. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? O que Jesus está falando para os seus discípulos? A responsabilidade que eles tinham de frear o mal. Mas, se nós trouxermos para um pouco mais perto de nós vamos ver como isso se dá, dessa inoperabilidade da nossa fé ao nosso derredor. Quando você chega num grupo de amigos, quando você chega ao seu trabalho, ou com quem você convive, se por um acaso eles estivessem falando alguma besteira, quando você chega eles param? Ou quando você está no grupo, eles filtram o que eles vão falar, a maneira como eles vão falar, e se eles vão falar ou não, porque você está ali. Isso já vai te responder se você é ou não sal ali. Porque se você chega e a conversa continua, independente da sua presença ou não, a sua presença não bloqueia o mal. Você não age como sal. Mas isso é uma culpa minha e sua. Porque isso é resultado de modo de ser. E isso é resultado de como eles nos enxergam. Porque dependendo da situação, dependendo de quem chega, eles não vão falar. Eles não vão falar. De repente, por causa de uma autoridade que chega, de repente um chefe, de repente um dono de alguma coisa, e eles sabem que não pode dar essa brecha, mas aí não é por motivos morais, que nem seria com você, quando Jesus fala, vós sois o sal da terra. E é por isso que Jesus nos dá uma advertência, quando ele fala, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? É impossível. Depois que uma pedra de sal perde a sua salinidade, não tem como devolver a salinidade a ela. Acabou. Então, uma pergunta retórica de Cristo. Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Eram jogados nas estradas
para serem espalhadas e pisadas. De modo que quem pisava não estava nem aí de estar pisando em cima do sal. O sal não significava nada, não tinha propriedade nenhuma que a beneficiava. Isso acontecia quando o sal era contaminado. O sal que estava ali em volta do Mar Morto, dependendo do tanto de tempo que ele ficasse ali, pegando sol, chuva, se misturando com os outros minerais, com as terras, ele perdia sua salinidade e não servia mais. Então, o cristão que está num país, numa sociedade que está apodrecendo, em deterioração, se ele não cuidar, ele vai se tornar neutro aos palavrões, neutro às malícias, neutro aos planos, ao modo de trabalhar, de falar do governo, e vai perder a sua salinidade. Mas Jesus Cristo traz uma solução. Jesus Cristo traz uma solução. Vocês precisam agir como sal. E eu trouxe um exemplo bíblico de que isso aconteceu. Olha que bonito. Quando os irmãos de José viram ele de longe o viram, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam ao outro: vem lá o tal sonhador, vim depois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. Mas Rúben, o irmão mais velho, o primogênito, ouvindo isto, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Ele preservou o mal aqui entre seus irmãos. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue. Lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de depois o restituir ao pai. Olha a boa intenção de Rúben, cuidando do seu irmão mais novo. Mas, logo quando José chegou, disse Judá a seus irmãos, já não é Rúben mais, disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Então nós temos aqui um exemplo bíblico onde o mal foi lançado fora. Aqueles irmãos agiram como sal, preservando. Um exemplo para mim e para você. E Jesus Cristo nos chega com uma outra lição. Vós sois a luz do mundo. Um mosquitinho. Vós sois a luz do mundo. E quando Jesus fala que os discípulos eram luz, mais uma vez, nós começamos a pensar que se os discípulos são luz, significa que a humanidade está em trevas, escuridão, cegueira. Meus irmãos, é porque as pessoas estão cegas da solução, que elas se entregam a prazeres momentâneos, muitas vezes. Uma pessoa que está desesperada, uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está angustiada, uma pessoa que está doente, mas ela não vê luz, ela não vê esperança, ela não vê saída para o seu problema. Ela está
em trevas. Não tem onde encontrar paz. E ela vai agir de modo a neutralizar, tentar fugir dessa dor, por um momento que seja. Ao ponto de chegar a um momento em que ela já desistiu de tudo, ela abandona o que ela estava lutando para não perder, até a própria vida. Então, quando Jesus fala, vocês são a luz do mundo, Ele está falando sobre o mundo também. O mundo está cego, não enxerga, vocês precisam iluminar. E nós temos um aspecto negativo e um aspecto positivo da iluminação, do nosso agir como luz no mundo. Quando eu penso no aspecto negativo, eu penso que a luz denuncia. Denuncia. E sabe por que eu estou dando risada? Não é porque é engraçado denunciar, não, mas é porque algumas vezes eu passo por um dos quartos lá perto de casa, eu tenho medo de ligar a luz. Porque se eu ligar a luz, eu vou ver um caos. A luz vai denunciar. Eu não vou falar aqui, né? Que a luz vai denunciar. Mas se você tem adolescente em casa, você sabe. O que a luz denuncia quando você acende ela. Ou se o seu guarda-roupa tem luz, quando você abre a porta, você olha, você fecha a porta, não quero ver, não. A luz denuncia como que está o meu guarda-roupa. A luz, ela mostra a realidade. A luz mostra onde está sujo. Quando está tudo escuro, não tem o que ser falado. Usando o exemplo de uma casa. Se você tem um chão branco, um piso branco, se a luz está apagada, o chão está lindo. Mas se você acender a luz, você vai ver que pode ter sujeiras ali, horríveis. Quem vai denunciar? A luz. E Jesus, quando fala, vocês são a luz do mundo, vocês vão mostrar para o mundo o que está errado. Onde eles estão errando? Qual é a visão que eles estão tendo que está distorcida? O que eles não estão enxergando dentro de um relacionamento, que eles estão desistindo, mas que se eles enxergassem a verdade de um e do outro, eles poderiam resolver o seu problema, porque eles vão entender e enxergar qual é o problema. Mas a luz também tem um aspecto positivo. Porque ela também apresenta a solução. Ela apresenta o que precisa ser corrigido e o que pode ser feito. Então, quando Jesus fala, vocês são a luz do mundo, vocês não apenas vão mostrar para aquelas pessoas que não sabem o que fazer, e quando elas verem você no seu dia a dia, na sua prática, no seu caráter, elas vão ver aquilo que elas não têm. Digamos que elas não tenham o que você tem, por exemplo, misericórdia. Misericórdia com o outro, com uma outra pessoa que também faz coisa errada, que também é pecadora e precisa de misericórdia. Nós precisamos de misericórdia. Então a luz aponta, preciso de misericórdia. E como você vai ter misericórdia? Eu vou refletir aquilo que meu Cristo é comigo. Então a sua luz vai refletir a fonte da misericórdia e vai iluminar o coração dessa pessoa.
E Jesus nos dá dois exemplos ridículos. Ridículos. Porque ele fala, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Como você vai esconder uma cidade construída em cima do monte? Não tem como esconder. Está à vista de todos. E o segundo exemplo de Jesus, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Você não acende uma vela, uma lâmpada e coloca um vaso ou uma tampa por cima para cobrir essa vela. Não. Muito pelo contrário, você coloca no velador e ilumina todos os que se encontram na casa. Então Jesus está falando para os seus discípulos, vocês são a luz do mundo. Vocês precisam ser vistos. Vocês não foram feitos luz do mundo quando eu salvei vocês para vocês se esconderem. Vocês não foram feitos luzes para brilhar aqueles que estão cegos na escuridão da desesperança, para vocês ficarem aqui fechados dentro da igreja de vocês. Como um saleiro dentro de um pote no armário. Jesus está mostrando para nós para que nós fomos salvos. E entramos no último ponto dessa meditação, quando fala que nós brilhamos a glória do Senhor. A glória é do Senhor. Porque ele termina o texto nosso, o texto base, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O Cristo fez em nós o que Ele quer que nós façamos para as pessoas que estão à nossa volta. Eu não sei se eu coloquei esse versículo. Não coloquei. João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O Jesus, o Cristo, que falou antes de tudo, haja luz e houve luz. É o Cristo, é a luz do mundo que revela o Pai, que revela o amor do Pai, que revela a graça. Então ele fala, vocês precisam ser como eu sou, cidadão do reino dos céus. E é aqui que eu quero pontuar a todos nós, como? Porque eu já estou quase no fim da nossa palavra, e ainda não falei como. Eu falei, precisamos ser sal, precisamos ser luz, precisamos impedir o apodrecimento, precisamos mostrar a realidade, precisamos mostrar o alvo. Como? Esse texto de Mateus 5, de 13 a 16, fica logo depois do quê? Das bem-aventuranças. Quando Jesus ensina para os seus discípulos sobre o caráter, sobre o modo de viver. Isso significa que para sermos sal da terra, por exemplo, na política, nós não temos que ir lá e apontar o dedo, você você está errado, e fazer manifestações. Não é isso que Jesus está pedindo.
Ele está pedindo para a gente, no nosso contexto, na nossa convivência, mostrar o que está errado. E é claro que quem está lá vai fazer isso também. Porque Deus vocaciona homens e mulheres para todas as áreas da sociedade. Ele tem filhos dele em todos os lugares. Pô, sou 83,6%. Que lugar que não tem cristão? Então seria o fato dessas pessoas que estão nesses lugares agir como o caráter de Cristo. Bastaria para sufocar o mal e mostrar a luz que é Jesus. E ele faz isso através do caráter do Filho de Deus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Porque quando isso acontecer, quando você for perseguido, quando você for maltratado, não é que isso é bom em si, mas esse momento vai revelar o que você tem aqui dentro. Você não vai matar a pessoa. Você não vai fazer mal para ela. Você vai agir com o caráter de Cristo. Você vai buscar pacificação, você vai buscar misericórdia, o perdão. E quando você fizer isso, você vai brilhar. E vai ser sal. Sendo e vivendo o caráter de Deus, de Cristo. Segunda Coríntios, capítulo 4, eu não sei se eu coloquei também. Coloquei. Paulo fala, quando nós não fazemos, quando nós não agimos como sal e como luz, ele fala o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, se a nossa lâmpada de Cristo ainda não está brilhando, é para os que se perdem que está encoberto. Aqueles que estão na escuridão vão continuar na escuridão. Aquele país que está apodrecendo vai continuar apodrecendo. Porque você está encoberto. É para eles que se perde que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então, meus irmãos, eu creio que ficou bem claro o conceito de Cristo, a tese de Cristo, ao falar, vocês são sal da terra e luz do mundo. Dia 10 de dezembro, nós tivemos um vendaval aqui em São Paulo que trouxe um caos para a nossa cidade. Trouxe escuridão. Trouxe prejuízos de comidas para todos os lados. Trouxe problemas da saúde, por falta de energia, de cuidado com os doentes. Mas a Enel resolveu. Tem alguém aqui no escuro? A Enel resolveu o problema. Demorou um pouquinho, mas resolveu. E a Enel, claro que foi uma associação de empresas, né? Começou com a Light, enfim, falando a Enel hoje, né? Essa empresa que fornece luz, energia para o Brasil,
ela tem menos de 100 anos. Há 100 anos atrás, nós tínhamos menos de 5% de energia nos lares. Menos de 5% de lares com energia. Hoje, nós temos 98%. Esquece, 99,8%. 99,8% de lares no Brasil que tem energia em menos de 100 anos. Que vergonha! Que humilhação para nós! A energia só não chega lá no meio do Amazonas. Não tem como levar poste para lá. Eles precisam fazer energias solares. Eles estão indo atrás disso. E vai ter 100%. Que lição de moral que uma empresa... É claro que eles têm fins lucrativos. Eles querem ganhar de cada ponto, de cada lugar que eles vendem luz, energia. Mas nós precisamos também ter um incentivo de ver a luz de Cristo nos lares, de ver as pessoas enxergando solução. Nós não temos pessoas apenas lá no Amazonas que não enxergam, nós temos pessoas do nosso lado que não enxergam. Como? Cegas do nosso lado, se somos luzes. Jesus Cristo fala para mim e para você: vocês são a luz dessa terra. Se ela está em escuridão, brilhe. Vocês são o sal dessa terra, desse Brasil. Se ele está apodrecendo, freie com o caráter de Deus. Comece na sua casa. Comece na sua família. Comece no seu trabalho. Comece no seu lugar de convivência. Porque se 83,6 fizerem isso, o nosso Brasil vai ser uma delícia. Mas façamos nós. Sabe por quê? Porque eu creio que não seja justo falarmos mal dos 83,6. Não é justo. Não é justo falar mal do outro, o que a gente não faz. A você que é crente, reconhece que Jesus é o seu Salvador, é a luz do mundo, é a razão da sua vida. Leve isso para as pessoas que não têm. Leve isso, leve essa luz. Mas talvez você entrou aqui pela primeira vez, ou segunda, ou 10ª, ou 1000ª, mas ainda continua com a sua vida estragando. Ainda continua com seus pensamentos apodrecendo. Você continua perdendo a salinidade, porque está se igualando à sociedade. Talvez você, cristão, não está brilhando. Jesus Cristo é a solução para todos os casos. Na verdade, eu estou falando a você que ainda não reconheceu Cristo na sua vida. Jesus Cristo é a solução para você parar de apodrecer. E para iluminar o seu corredor, o corredor da sua vida, que na escuridão está indo para a condenação. Mas quando iluminado, não é para lá que eu quero ir, não. Eu quero ir para o céu com Cristo.